Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre o tratamento do Alzheimer. Está aí na tela para você o nosso tema de hoje. E eu tenho a honra de receber aqui, depois de um longo período de ausência, me abandonou aí depois que passou a ser aí um articulista semanal, um comentarista semanal no programa Quatro Notícias, com o nosso querido José Henrique, o meu amigo doutor Rigolin, médico, geriatra, aqui eu quero agradecer muito por ter aceito esse convite e agradecer também ao José Henrique por ter liberado para que ele pudesse estar participando aqui, né? Embora seja um programa da mesma casa, tem que realmente ter essa liberação e o José Henrique prontamente liberou. Eu quero agradecer muito, obrigado José Henrique primeiramente, e a você, doutor, por ter feito esse pedido a ele e estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Não menti, né? Não, eu só deu uma forçada. Estou feliz com essa apresentação do Marcos e dizer para você que hoje a minha vinda aqui é uma data muito especial, além de ter feito parte de vários programas do Conexão. Aí, antes do Conexão, o Marcos teve uma contribuição muito grande nesse meu papel, que eu peço crédito aqui para a audiência do Marcos Vinícius, crédito no quanto eu trabalhei nas campanhas, na divulgação, nas reflexões, nos conceitos e orientações na doença do Alzheimer. Então, voltar aqui hoje com essa temática e com um plano de aula aqui, um plano de apresentação, muito marcante, que nós vamos fazer, vou apresentar para você na primeira, eu conhecendo já o Conexão, eu chequei isso com o Marcos, são três blocos. No primeiro, eu queria trazer esse momento que a mídia tem divulgado e tem divulgado com grande ênfase, grande foco, que é a chamada aprovação do medicamento, o novo medicamento do Alzheimer. Então, aparece assim na mídia, Anvisa aprova o novo medicamento do Alzheimer. Esse é o primeiro bloco. No segundo bloco, eu queria reforçar com você, a audiência aqui, a importância de conhecer mais o medicamento que nós já temos e usamos já desde 1996. E por último, no terceiro bloco, eu pedi a gentileza aqui no Conexão, que é para me encerrar o meu momento especial, esse momento, esse programa de hoje, Conexão de hoje, que eu não sei qual que é o número do Conexão de hoje, mas esse Conexão, ele vou lançar com a ajuda do Nicolas, o corte do 1000 vídeos no YouTube, no meu canal do YouTube. Então é muito especial. São vídeos, hein? 1000 vídeos, hein? Que beleza. 1000 vídeos, todos relacionados à saúde e doença, todos relacionados. Eu tenho uma coleção muito grande que antes desses recursos que a televisão, que a internet, que a tecnologia oferece, eu já gravava vídeos e usava recursos assim do tipo V8. Então eu fui fazendo um arquivo e fui registrando esses arquivos e ter esse privilégio hoje do Conexão ser o milésimo, vai ser exatamente o 1000º vídeo, porque como foram 3 ontem, aí quem puder já fazer acesso aí no meu canal no YouTube, que é Clínica Rigolin, vai ver que eu estou lá 996 vídeos. Então esse de hoje, eu guardei esse momento, Marcos, para você... Que honra! Porque você faz parte da minha história. Eu diria até que eu sou meio que responsável aí pela sua incursão aí nas mídias. Eu tentei recuperar mais, que é com CD. Sim. Tem o CD nosso, tem CD eu e você, visitando famílias com Alzheimer em 1994. Caramba, 94? Não, 2000...
1996. Na década... 98. 98. 98, que foi quando surgiu a TV, o Canal Foi 4. 98. Foi 98. Nós fomos juntos. Foi mesmo, eu me lembro. Na casa do paciente com Alzheimer. Sim. Então, eu tenho isso em CD, aí precisava passar... Me lembro até o nome do paciente. Lembra? Lembro. Posso arriscar? Por favor. Aurélio, seu Aurélio. Isso. Não é isso? É ele mesmo. Aí, ó. Tá vendo? Você não vai ter Alzheimer. Em nome de Jesus. Mas é isso mesmo, me lembro. Então, e eu estava até pensando, você falou assim, que número é esse Conexão? O Conexão eu já nem conto mais, né? Porque... Era bom, mas acho que tem como recuperar. Deve ter. No início eram 5 programas, no início de tudo eram 6 programas por semana. Você imagina. Eram 6 conexões por semana. Depois nós reduzimos para 5, aí depois o pessoal foi ficando enjoado da gente, diminuiu para 3 e agora nós temos 2. Mas até porque realmente mudou muito e é assim mesmo, outra né? dinâmica. E 25 anos, né? Sim. 25 anos já o Sim. Conexão. Mas, doutor, vamos falar então, até para a gente não perder o tempo aqui, ó. Sim. E falar dessa novidade, quer dizer, você mencionou muito bem, as pessoas se deparam aí com a Anvisa, aprova novo medicamento para Alzheimer, Sim. cria uma grande expectativa. Mas antes de a gente falar do tratamento, eu queria que você fizesse um breve resumo, assim, para que as pessoas, de repente, aqueles que não vivem essa situação, mas estão assistindo e falam, poxa, mas Alzheimer, o que é o Alzheimer, né? Sim. Quais são, assim, os sintomas e a evolução do Alzheimer? Sim. Eu até, respondendo a sua pergunta, o que é Alzheimer, teve programa, como tem muitos anos que eu trabalho Alzheimer, teve momentos em off que eu consultei o Marcos. Falei, Marcos, não está na hora de a gente parar de falar eu me lembro. de Alzheimer? Também me lembro dessa fala. Eu falei, e aí o Marcos me orientou que não, porque não... Primeiro que o Alzheimer tem 100 anos, 105 anos de descrição, que foi descrita a doença. Segundo, que ela não tem cura. Continua uma doença sem cura, é uma doença que degenera, ocorre degenerações cerebrais que leva a grandes alterações cognitivas. Por exemplo, memória. Memória é uma alteração cognitiva do ser humano, mas ela tem outras. A cognição é uma perda de razão, de orientação, confusão mental, decisão, raciocínio, lógica. Então é uma doença complexa de evolução progressivo e gradativa e que tem um efeito, um efeito devastador na vida das famílias e da pessoa. Aliás, parece que a sensação que eu tenho é que as famílias sofrem mais do que o paciente em muitas situações. Sim. E o que me traz aqui, além dos meus vídeos, é dizer que a nossa responsabilidade, o crédito que eu peço para você, dizendo que o fato de ter essa mensagem, um novo medicamento no tratamento do Alzheimer, é porque eu vou ficar esse bloco todo pedindo que você raciocine a lógica, se esse medicamento aprovado e se ele é viável. Então, viável eu coloco com um ponto de interrogação. Eu vou apresentar para você, eu preciso que você fique atento, ou na gravação eu vou disponibilizar isso na rede social, que você escute esse momento e reflita se é viável. Medicamento é excelente? Esse medicamento é novo, é inovador, ele tem grande impacto na ciência, ele tem muitos anos de estudo, ele é um medicamento de grande efeito científico na ação terapêutica, porque é a primeira vez, depois de 20 anos de estudo desse medicamento, que nós vamos ter acesso a um medicamento que age na fisiopatologia da doença. Quando o Marcos fez a pergunta, o que é o Alzheimer, deixar claro que esse medicamento ele age
no local exato, que é nas chamadas substâncias amiloides, onde essas substâncias elas estão no organismo, mas elas têm, essas substâncias têm, por algum motivo, não ainda explicado, a causa, tem a descrição, mas não tem a causa do Alzheimer. Por algum motivo, essa substância degrada, degenera, destrói e leva a danos específicos do cérebro, danos em áreas do hipocampo, que é áreas da memória, áreas da região frontotemporal, que é comportamento, áreas no occipital, que leva a alterações motoras. E essas lesões que ele leva, essas substâncias amiloides, leva a lesões diferentes. Por isso que o Alzheimer é diferente de um para o outro. E esse medicamento que nós vamos abordar hoje é um medicamento que age na fisiopatologia da doença. E ele age, aí a questão esse efeito ele existe, existe. Ele promove ele diminui esse medicamento, é isso que chama aí, está aí na tela, o PC, obrigado, o PC usou o recurso e deu certo. Você é um artista, viu? Esse eu pedi tela menor, micro, chamam de miniatura. Então, esse medicamento ele é injetável, ele tem esse nome aqui, Sula, ou Donanemab. Esse medicamento age, é um anticorpo microsomal que age diminuindo o dano da substância amiloide que leva no cérebro. Então, eu esperei... Essa substância amiloide, é isso? Isso. Nós temos ela, todos nós temos. Isso. E elas por alguma... Elas estão ali... Hoje eu tenho as amiloides aqui no meu cérebro. Preservadinha. Do nada ela resolve atacar, é isso? Ela faz esse processo essa destruição degenerativa. Essa pergunta ainda falta. O motivo pelo qual ela faz isso é que nós não sabemos. Não sabemos, tem hipótese de carga genoma ainda para ser respondido. Tá. Mas o fato de eu estar aqui hoje, dia 7 de maio, trazendo essa mensagem aqui para a população, que esse medicamento, que interfere a amiloide é uma proteína, nessa proteína amiloide pode vir a ser uma grande esperança na ação terapêutica real da doença do Alzheimer, não na cura. Como não se trata de cura, por isso que o tema que eu trago, esse tratamento do Alzheimer viável, esse medicamento é viável? Ao invés de eu responder a pergunta, eu queria que você pensasse. Você pensa assim, se ele precisa, para eu usar esse medicamento, eu preciso fazer o diagnóstico precoce. Isso implica, para mim entrar com esse medicamento, implica em diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce em Alzheimer é complexo. Usando a minha experiência aqui, o quanto eu estudo e trabalho com Alzheimer, eu diria para você que é bastante complexo, porque existem várias variáveis para mim fazer o diagnóstico precoce. É uma doença com muitas variáveis, depressão, só a perda da memória não é suficiente. Essa é a primeira implicação. Ele só vale, esse medicamento só tem indicação se o diagnóstico for precoce. Se mudou de fase, se ele for fase 2, esse medicamento não pode ser usado. E muitas vezes para você fechar e confirmar um diagnóstico, por conta dele ser clínico, né? Clínico, você ultrapassa a fase, né? Ultrapassa a fase. Passa de fase 1, aí você não pode usar. Outra... Ele precisa... Então a notícia é boa, mas não tanto, né? Não é tão boa, por isso que a pergunta é viável. Eu preciso fazer um exame neurológico, um exame chama pesquisa de duplo alelo, que é para dosar ApoE E4 na doença do Alzheimer. Se ele tiver essa ApoE E4,
se eu usar, se eu não fizer esse exame, eu não posso usar o medicamento, porque os pacientes que têm esse alelo na proteína, ele faz edema cerebral, se tiver esse apoio, e faz hemorragia cerebral. Quer dizer, é um baita risco também. Esse está excluído. Então, eu estou excluindo. Terceira, eu preciso fazer o exame de líquido. Aí o PC, por gentileza, vai mostrar a primeira imagem aí que é do exame. Ah lá, está na tela. Exame de líquido. Obrigado, PC. PC, quem não sabe, é o nosso... Chamam ele de Paulo César também, né? Paulo César. É mesa, o responsável pela mesa. Esse exame do líquido, Marcos, quem está vendo aí o acesso, é um exame complexo, é um exame, esse material tirado do líquido, eu faço a pesquisa de biomarcadores da doença de Alzheimer, para poder fazer chamado amiloide tal. Se eu tiver esse exame, não vale no sangue, o exame de sangue que está sendo feito hoje, que custa aí na faixa de 3, 4 mil reais, ele não dá segurança suficiente para eu ter esse resultado do líquido. Você tem que Precisa fazer essa desse função, exame, né, é inclusão. O próximo exame, por gentileza, é o exame de imagem, que é o exame PET, é um exame, esse é um marcador, ele mede, Marcos, esse exame é muito interessante, vocês estão vendo aí na tela, essas cores, o do lado esquerdo, da minha esquerda, ele tem uma atrofia do hipocampo, ele não tem um marcador. Do lado direito, da minha direita também, ele tem um marcador que mede o hipometabolismo nas regiões específicas do Alzheimer. Eu preciso desse exame e não tenho acesso. Eu não tenho acesso em Marília, tenho acesso em São Paulo, mas tem a complexidade de custo. Esse exame. Esse exame é o quê? É uma ressonância? Ele é uma ressonância com marcadores biológicos. E por último, que eu preciso que você reflita, é viável? Você vai concluindo se é viável. Consiste, o tratamento desse medicamento, ele é injetável, consiste em 18 meses desse medicamento, ele vai chegar no Brasil? Ele não está, ele está nos Estados Unidos já há alguns tempos, ele é comercializado nos Estados Unidos. Como ele vai ser, a pergunta é retórica, tá? Eu não posso responder. Como ele vai ser comercializado no Brasil? O laboratório é único, chama Lilly. Como ele vai ser comercializado? Retórica, a pergunta. Quanto vai custar no Brasil? O SUS vai cobrir? Os planos de saúde vão cobrir? Então vocês estão vendo que perguntas, não é para refletir, porque o custo nos Estados Unidos é muito alto. Eu não sei se eu posso aproximar, por favor. Não, eu ia falar que a gente vai para o intervalo, vai faturar. Entendi, outra coisa. O custo eu vou deixar em aberto, mas é inviável para a nossa classe. Mas já levantou uma curiosidade, nós vamos mencionar alguma coisa aí, vamos pesquisar. Mas eu preferia não falar, tá bom. Falar. O pessoal pesquisa aí no Google. Isso. A gente vai rapidinho no intervalo e volta na sequência para falar mais aqui sobre o tratamento do Alzheimer e aí entendendo um pouco, né? Porque a gente tem a informação e é legal a gente ter alguém que é um estudioso no assunto, que é o Dr. Rigolin, que já há muitos anos trabalha com Alzheimer e fazer essas reflexões mesmo, entender. Porque a gente muitas vezes se depara com a notícia, está lá, a Anvisa aprova nova medicação e tal, e aí é claro que tem todo um marketing em cima disso também. E claro, é óbvio, se chegou nesse ponto, tem ali os seus benefícios, indiscutível. Mas tem sempre o contraponto também, né? E alguns pormenores que é exatamente isso que a gente está tendo o privilégio de ter acesso hoje através dessas explicações do professor Rigolin.